Saúdo você com a graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, que está rolando aí nas redes sociais a respeito da festa que o André Valadão promoveu na igreja, que seria uma festa de Halloween para os cristãos, principalmente para crianças cristãs lá nos Estados Unidos. E muita gente está fazendo críticas fortes a respeito disso. Eu quero deixar aqui meu comentário, minha opinião, baseado na Bíblia, tentando me inspirar, como sempre, o máximo nas escrituras possíveis para que a gente possa dizer se isso está certo, se isso que o André Valadão fez está errado. Enfim, se você gosta de conteúdos assim, se inscreve aqui no canal, tá? Fica com a gente, sugere engajamento aqui no canal quando você se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário também, mesmo que a sua opinião seja diferente da minha opinião, tá? Deixem aí respaldos bíblicos também, de preferência, sempre com muito amor, com muito respeito, a gente chega à luz, da verdade, em nome de Jesus. Irmãos, eu não estava sabendo dessa tal festa, que o André Valadão promoveu lá nos Estados Unidos para as crianças na igreja. Eu fiquei sabendo através de um irmão do nosso grupo do WhatsApp Aprendendo Bíblia. Inclusive, se você quiser participar, eu vou deixar o link na descrição aqui para que você possa ir lá, acompanhar mais de perto, sempre com muita sujeição, com muito carinho, com muito amor, buscar ensinar e aprender ali. A gente tem esse grupo há mais de 10 anos, eu acho, e tem sido uma bênção, tá? Tem pessoas que estão lá durante esses 10 anos, tem sido maravilhoso, outras pessoas têm chego. Mas enfim, eu recebi essa informação, eu fui estudar, fui pesquisar o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam criticando, e tal. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho a seguinte opinião, o seguinte ponto de vista, que muitas vezes os cristãos de hoje em dia se assemelham com os fariseus da época de Jesus. São pessoas extremamente religiosas, que não refreiam a sua língua. Aquele que cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. Acho que é em Tiago 1:20. Jesus criticava os fariseus exatamente por esse tipo de prática, de não refrearem a sua língua, de não saber medir o seu juízo e colocar fardos sobre as pessoas que nem mesmo eles poderiam carregar. Mas Roberto, peraí, você que está querendo dizer que está certo o que o André Valadão fez? No dia de Halloween, promoveu uma festa, a fantasia na igreja para aproximadamente 1000 crianças, e tá tudo certo? Pegar cultura pagã e introduzir dentro da igreja? Não, o mundo está entrando para dentro da igreja. Eu já falei a respeito disso com vocês aqui, do mundo entrando para dentro da igreja. Eu vou deixar o card para que vocês possam assistir, talvez abra um pouquinho a mente de vocês. A gente tem que saber discernir as coisas. Uma coisa é você implementar a essência de culturas malignas do mundo para dentro da igreja. Outra coisa é você pegar e criar a sua própria essência baseada em Cristo e trazer as pessoas através disso para Cristo. André Valadão, pelo que eu vi, não promoveu uma festa de Halloween para as crianças com cultura da morte, porque lá nos Estados Unidos, irmãos, isso é muito forte. O Halloween lá, eles enfeitam as casas com aranha, com teia, com bruxa, com caveira, com abóbora, sabe? Fica aquela coisa bem tenebrosa. E as crianças em especial, que foi para quem foi dedicada essa festa, pelo que eu entendi, uma festa fantasia infantil, inclusive tem uma foto aí, do André Valadão, com a moça ali do lado dele, como vocês podem ver aí, fantasiada de Mulher Maravilha. E era totalmente meio temática infantil, Ali ao fundo você vê que tinha coisa colorida, provavelmente tinha algumas brincadeiras lá para eles, não sei. Mas muitas pessoas ali, muitas crianças se converteram a Jesus, aceitaram Jesus naquele dia, sabe? Crianças que outrora, em anos passados, elas ficavam tendo o dia todo, de 31 de outubro, contato com cultura da morte. Falando de bruxas, falando dessas coisas, elas passaram aquele dia falando de Jesus e se converteram e aceitaram Jesus naquele dia. Então, sabe? Mas Roberto, é cultura pagã, é cultura pagã. Sabe quando Paulo fala bem assim, por que vocês continuam ainda nos rudimentos do mundo, sendo que vocês já não vivem mais para o mundo? Com aquele tipo de coisa, não toque, não manuseie, sabe? Paulo fala isso aos Colossenses. Da mesma forma que Paulo fala que ele se fez como judeu para conquistar os judeus, se fez como sem lei, mesmo estando debaixo da lei de Cristo, para conquistar os que estavam sem lei. Uma coisa é quando você pega uma cultura pagã
que tem caveiras, que tem bruxas, e você converte, você traz para dentro da igreja com caveiras, com bruxas, com a mesma essência, com o mesmo espírito. Outra coisa é quando você pega uma data festiva pagã, que você faz uma data festiva cristã naquela data, naquela época, justamente para que você atrai as pessoas que queriam estar naquele dia festando, digamos assim, fazendo festividades. E foi o que o André Valadão fez. E ele foi falar de Jesus, ele foi falar de luz. Enquanto o mundo estava falando de bruxas, doces e travessuras, André Valadão foi falar de Jesus para as crianças, porque aquela data era propícia. E Jesus adorava essas datas propícias. Quando chegava certas festividades, Jesus amava ir para o meio do povo, para pregar, porque ele alcançava o maior número de pessoas. Sabe? Jesus adorava ir para o meio dos pecadores quando eles estavam reunidos ali, comendo, para poder pregar para eles, porque era uma data, um momento propício. Jesus se adequava para poder levar luz para as pessoas. É o que André Valadão fez. Será que nós cristãos, estamos com um pensamento tão legalista, tão fariseu, que a gente não consegue perceber isso? A gente não consegue perceber a essência das coisas? Ai, Roberto, mas eu ainda continuo achando uma festividade pagã e tal. Tudo bem. Se você acha que a gente não tem que se unir com nada do paganismo, então eu acho que é bem interessante a gente começar a rever alguns conceitos, como a questão de aniversários. Essas festividades e essa cultura de comemorar anos de vida não veio dos judeus ou do cristianismo. Isso foi adaptado para nós, assim como muitos outros símbolos. Se você tem um tênis da Nike aí, você pode estar cometendo um pecado muito grande, viu? Porque aquele símbolo é uma total, tanto o símbolo quanto o nome é total alusão a uma deusa pagã romana. Se eu não me engano, era a deusa alada dos romanos. Então, meus irmãos, acho que a gente tem que botar a mão na consciência um pouco, porque senão a gente vai viver na legalidade. E aqueles que vivem pela lei vão ser julgados pela lei. Todos nós, com os mesmos juízos que julgarmos, vamos ser julgados. Então, pega um pouquinho mais leve, com as pessoas. Tenta ver a essência das coisas. Sabe o que parece muito isso? Quando João repreendeu um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, e João proíbe aquele homem de expulsar demônios em nome de Jesus porque não seguia. Chega para Jesus e fala: olha, mestre, proibimos, Isso está relatado lá em Lucas 9:49. E Jesus fala bem assim: não repreenda quem está expulsando demônios em meu nome. O que não é contra mim é a favor de mim, é a favor de nós, independente se ele me segue ou não. Então está parecendo mais ou menos isso, uma pessoa tentando fazer o bem por meio do nome de Jesus e outros repreendendo, falando mal. Não faça isso, você não tem essa autoridade de colocar uma festa bem no dia do Halloween, de a fantasia, fazendo uma alusão ao Halloween, sabe? É complicado. Até mesmo carnaval, algumas pessoas falam carnaval, festa diabólica, não sei o quê. O carnaval, em certa ocasião, ainda era bom, quando as pessoas saíam para levar as famílias para se divertir, para cantar, para brincar na rua, cantar mamãe eu quero. Era bom, hoje em dia não, hoje em dia virou um centro de prostituição o carnaval, infelizmente. Virou comércio, as pessoas querem ganhar dinheiro em cima de prostituição, de avarezas, de, todo tipo de imoralidade, iniquidade, principalmente sexual, que existe aí no mundo. Aí está a essência das coisas. O problema não é o que você está fazendo, é o porquê você está fazendo. Qual que é a essência daquilo? Aquilo está te levando para Jesus, está te levando para Deus? O problema não é você comemorar uma festividade no dia do Halloween. O problema é qual festividade que você está comemorando. Cultuando a cultura da morte ou cultuando a Jesus, ou falando de Cristo. Eu penso assim, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia.